Olá, professores e professoras do Brasil. Meu nome é Carolina, sou advogada, professora e hoje eu vou apresentar para vocês um curso fundamental para todas as escolas de ensino básico do Brasil. É o nosso curso Direito e Escola. Direito e Escola, Cidadania e Inclusão. Eu sou criadora, juntamente com a minha amiga, doutora Márcia Pimentel, que vai se apresentar também. Olá, professores, é uma grande honra, um prazer estar aqui, apresentar para vocês o nosso curso Direito Escola, Cidadania e Inclusão. Eu sou advogada há 30 anos, atuo como professora na área do direito, na área universitária, e estamos aqui para apresentar esse trabalho que diz respeito a toda a sociedade. É um trabalho voltado para você, professor, para levar o direito para os seus alunos em sala de aula. Mas nós sabemos que a sociedade ela está sempre em transformação e o direito ele é fundamental para trazer a estabilização, trazer a paz, a justiça, o desenvolvimento dos povos e, mais do que importante, a escola estar em consonância com o direito, porque o direito ele não é somente dizer se alguém tem direito ou não, mas o direito ele diz respeito a fatos, valor, moral, princípios que vai formar a cidadania. E os alunos estão numa fase de aprendizado em todas as áreas. Então, o direito é de suma importância para que eles possam se conhecer como cidadãos dentro de uma sociedade. Não somente o seu direito, mas os seus deveres e obrigações. E a escola é um marco desse conhecimento, de trazer essa formação em conjunto com todas as outras formações para o aluno. Então, com isso, o que nós vamos apresentar aqui, Carolina? Vamos apresentar um material para ser usado por você, professor, com os seus alunos. Inicialmente, nós temos o quê? Uma apostila para o aluno, nós temos um manual para o professor. Esse manual para o professor, ele traz dicas, sugestões, porque você vai saber como trazer essa disciplina, essa matéria, esses conteúdos para a sua sala de aula, de acordo com a realidade da faixa etária dos seus alunos, a realidade deles, o meio ambiente em que eles vivem. E aí o professor vai ter você que vai editar, você que vai fazer todo esse conteúdo acontecer. Mas o que nós trazemos? Dicas, sugestões. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui o sumário. Esse sumário, ele vem trazendo a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. A aula 1 vai tratar justamente do direito constitucional, alguns itens do direito constitucional de suma importância. E o direito constitucional, nós não podemos deixar de falar da Constituição Federal do Brasil, de 1988. E o que vamos encontrar dentro desse conteúdo da aula 1? Direitos e deveres e garantias e princípios, liberdade de expressão, liberdade de crença religiosa. Pare e reflita, exercícios, porque além de ter esse conteúdo, o aluno ele precisa demonstrar o que ele aprendeu, o que ele entendeu, através de alguns exercícios que nós trazemos aqui como sugestão para você, professor. Curiosidades, lugar de estudo nas redes sociais, que ele vai poder utilizar, onde que ele gosta de estudar nas redes sociais. Nós sabemos também que a questão do telefone celular está trazendo agora novidades com a nova lei e de forma didática ele poderá ser usado, caso você, professor, entenda a necessidade da utilização do celular para complementar o estudo sobre o direito constitucional voltado para esse tema, Constituição Federal Brasileira, o nosso sistema jurídico, como que é formado o nosso sistema jurídico. A aula 2, nós trazemos aqui um fato muito importante, muito relevante, de uma música muito conhecida, que é a música da Legião Urbana. Que país é esse? Por que nós trazemos? Porque faz menção
há uma coletividade de pessoas de suma importância para o descobrimento, para o desenvolvimento do nosso Brasil, que são os índios. E o artigo 231 da Constituição, ela é específica, ela trata dos indígenas. E nós estamos trazendo aqui na aula 2, música do Legião Urbana, que país é esse? Trazendo também direitos e garantias aos povos indígenas, leitura e reflexão sobre esse tema. Pare e reflita, porque são exercícios que nós estamos trazendo dentro do conteúdo. Mãos na massa, você com a sua turma em equipe vai desenvolver trabalhos para que eles possam, dentro desse conteúdo da música, trazer novidades, criatividade, buscar do seu aluno uma criatividade em relação a esse tema e o seu lugar de estudo nas redes. Aí passamos para a aula 3. Isso, vamos lá. Somos todos iguais. Somos todos iguais perante a lei. Quando nós falamos isso, nós estamos trazendo um princípio de suma importância, que é o princípio da igualdade, que está dentro da Constituição. Ele é expresso, ele está lá na Constituição, em vários artigos da Constituição. Então, o princípio da igualdade, ele vai trazer aqui, capítulo 8, Lei 7.716 de 89. Ele vai trazer o racismo, porque racismo não tem nada a ver com igualdade. Com não certeza. tem nada a ver com respeito. É crime. É crime. Então, vai trazer também, somos todos iguais. Vai trazer a questão homem, gêneros, né? A questão de gêneros, homem e mulher, então, tem os mesmos direitos. Então, são vários temas voltados para somos todos iguais, com base no princípio da igualdade. A aula 4, mais sobre o crime de racismo, também está ainda trazendo um segmento da aula 3, porque nós colocamos isso pela importância do tema, né, Carolina? Porque é um tema que é necessário que os alunos do segundo segmento do ensino fundamental, ele tem uma faixa etária que ele está começando praticamente para a adolescência e se colocando diante da sociedade, das relações interpessoais. Então, ele tem que saber até onde ele pode agir, o que ele pode falar. E o direito é isso, é trazer, moldar o comportamento, trazer um entendimento, resignificar uma visão de percepção do papel do aluno dentro da sociedade. E ele conhecendo minimamente o nosso sistema jurídico, ele vai, muitas das vezes, trazer esse conhecimento para a sua família, para a comunidade onde mora, vai se estender e vai ver que é importante ele ter limites no agir, porque ele pode sofrer uma sanção. É importante ele saber que ele está sendo violado em determinados direitos e ele reivindicar e saber que ele pode buscar apoio em determinadas autoridades. Então, a aula 4 é mais sobre o crime de racismo, que aí está o racismo na Constituição, que é o artigo 4º e artigo 5º. Traz também uma diferença entre injúria racial e racismo, que muito se fala, então estamos trazendo aqui a diferença. Estamos trazendo também o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, tipifica esse crime e diz quais são as penas. Não é isso, doutora Carolina? Isso mesmo. E dica de leitura, nós trazemos também o Mão na Massa e o seu lugar de estudo nas redes. E, com isso, nós vamos para a aula 5. A aula 5 fala do Brasil que chora. Uma triste experiência, professor, que nós tivemos agora no ano passado, as crianças que sofrem abusos. E nós tivemos Carolina, na região... Ilha do Marajó. Na Ilha de Marajó. Um episódio muito triste. Que nos fez trazer esse tema para ser tratado em sala de aula. Pela gravidade, pela importância, nós trazemos também essa questão do Brasil que chora na aula 5. E precisamos alertar nossos alunos, as meninas e os meninos também, sobre abuso sexual. E quando nós falamos nesse
ponto, nesse tema no nosso curso, na nossa apostila, tanto na apostila do aluno como no manual do professor, nós trazemos essas atividades extras, que é um bonequinho representando as meninas, um bonequinho representando os meninos, e alguns pontos vermelho, verde, amarelo, que vai identificar que o adolescente, ele vai saber em que ponto é sensível e que deve ser protegido, que diz respeito à sua privacidade e intimidade e que não pode ser violado. Então, aqui nós vamos colocar de amarelo, trabalhar em sala de aula esses pontos, aonde não pode, aonde que somente ele pode ter acesso no seu corpo, tem o vermelho. Outra atenção que nós temos que ter, os pontos do corpo que tem o item verde. Então, professor, é um trabalho de suma importância. Você vai levar para a sala de aula para trabalhar com seus alunos, para que eles fiquem atentos aos abusos sexuais. Então, essa também é uma atividade que nós trazemos para vocês. Esse material extra faz parte do nosso material. Vem o manual do professor, o livro para o aluno, para baixar, mas também esse material extra para o professor usar como achar melhor com a sua turma. Ele vai desenvolver de acordo com a experiência que ele tem com a sala de aula dele, com a turma dele, né? Exatamente. E aqui nós trazemos só sugestões, porque o protagonista é o professor. E também queremos saber a sua opinião. Pode sempre entrar em contato com a gente, falar o que funcionou, o que não funcionou, alguma atividade nova. O nosso Instagram é @direitoescola. Então, professora Carolina, na aula 5, nós trazemos também a música da cantora gospel Aimee. Evangelhos de Fariseus. Ela é gospel, ela é evangélica, e diante desse quadro da Ilha de Marajó, ela trouxe uma música, ela criou uma música, e nós estamos trazendo essa música aqui para que você apresente ao seu aluno e trabalhe com ele da melhor forma possível, com base nesses fatos da realidade, infelizmente, do nosso Brasil. E nessa música a gente está trazendo também questões do desafio, mais exercícios, estamos trazendo os lembretes, para que você possa também desenvolver um trabalho prático com o aluno. E, por fim, trazemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós conhecemos como ECA, e vai ser muito bom. Você vai ter uma margem, uma abrangência muito grande de conteúdo para explorar com seus alunos. E dentro desse tema aqui, Estatuto da Criança e do Adolescente, também vamos trazer dicas de leitura, mãos na massa. Isso aí. Seu lugar de estudo nas redes. Não é isso, professora Carolina? Exatamente. Terminando aqui o nosso sumário com a apresentação das aulas, né? Nós vamos colocar, passar para você, professor, as dicas e o que nós apresentamos na aula 1. A aula 1 fala sobre o novo sistema jurídico, o nosso sistema jurídico brasileiro, né? E a professora Carolina irá demonstrar para vocês o que nós colocamos aqui na nossa apostila sobre o sistema jurídico brasileiro. Exatamente. Vamos iniciar a aula 1. Pode passar, por favor? Aula 1, nosso sistema jurídico. Então, o aluno vai começar a aprender como é a organização do nosso sistema jurídico, além de começar a estudar a Constituição Brasileira, Constituição Federal Brasileira de 1988. Vamos trabalhar alguns artigos, artigo 5º, artigo 19. E a primeira dica já é construir com seu aluno uma pirâmide para tentar entender como é que é a hierarquia na escola. Porque a gente usa essa pirâmide aí, que é chamada pirâmide de Kelsen, que tem a organização do nosso ordenamento jurídico. Então, lá no topo, nós temos a Constituição, a nossa Carta Magna.
que é a norma mais importante do nosso país. Ela vai ditar as principais regras. E as normas abaixo precisam estar em harmonia com a Constituição. Emenda constitucional, logo abaixo, é uma norma supralegal, porque ela está abaixo da Constituição, mas acima das outras normas. Logo em seguida, temos lei complementar, lei ordinária, decreto-lei, eles estão ali no mesmo nível, então não existe hierarquia entre essas normas. Ao lado dessa pirâmide, você pode começar a organizar a pirâmide da escola. Então, quem está no topo? A direção. Logo abaixo da direção, a coordenação. Em seguida, os professores. E na base, os alunos. Então, na escola, quem manda na escola? Ou quem dita as principais regras? A direção. Os professores precisam seguir as ordens da direção. Os alunos vão seguir as ordens dos professores, dos coordenadores, da direção. Eles entendendo essa organização da escola, eles vão entender melhor o que é hierarquia e a própria pirâmide de Kelsen, né, doutora Márcia? Sim, porque a hierarquia da ordem jurídica, porque está no topo, porque todas as demais leis abaixo, né, ela precisa ter, ela para ser competente, ela precisa estar, como você bem falou, professora, em consonância com a Constituição. Elas não podem violar nada, criar nenhum tipo de regras que a Constituição não aceite. Exatamente. Esteja violando os preceitos que a Constituição determina. E aí, quando a gente até ouve falar muito, né, essa lei é inconstitucional, não é, Carolina? A lei é inconstitucional por quê? Porque o legislador, o representante do povo, ao elaborar, ao publicar uma lei, redigir uma lei, ele deixou de observar algum item que vai de encontro, vai violar o que a Constituição determina. E aí ela sai do mundo jurídico, essa lei, porque ela não pode fazer parte dessa pirâmide, porque todas as leis que estão nessa pirâmide, elas devem estar de acordo com o que está no topo, que é a Constituição, que é a nossa Carta Magna, né, Pois professora Carolina? Então, precisamos respeitar a Constituição. E falando, olha aí, a nossa Constituição Federal, é muito bom você levar para a sala de aula a Constituição Federal. Então, essa aula ela foi programada para os alunos da 7ª série, da 8ª série do ensino fundamental. Esqueci de falar que tem uma duração mais ou menos de 50 minutos. Mas se você achar necessário, você divide a aula. Ah, vou trabalhar só o ordenamento jurídico hoje. Na próxima aula, você começa com a Constituição. Então, o aluno gosta de pegar, de olhar, e aí você começa a explicar para ele, ó, que logo no início a gente tem o preâmbulo. O que é o preâmbulo? É uma introdução. E aqui ele já vai começar a sentir o clima dessa Constituição, uma Constituição cidadã. Você pode até pedir para ele ler o preâmbulo. Quanto mais participação, melhor. Logo em seguida, você vai ver a estrutura da Constituição. Aí você diz, olha, gente, alunos, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela é organizada em títulos, capítulos, artigos, incisos, alíneas. E nós vamos usar numerais ordinais, numerais cardinais para ler os artigos, por exemplo. Então, artigo 1º até o 9º, você vai usar números ordinais. Depois é artigo 10. Isso serve também para os parágrafos, porque também é mais uma
organização da Constituição. Além dos artigos, temos os parágrafos, incisos e as alíneas. Os incisos, vamos usar os números ordinais e as alíneas, as letras. Todos esses detalhes são importantes porque, às vezes, o aluno não sabe se vai falar artigo 1, artigo 1º, né? E a gente precisa ensinar a forma ler correta. corretamente, né? A própria lei maior, que é a Carta Magna. Isso. E na aula 1, nós escolhemos trabalhar o artigo 5º, que é um artigo bem grande da nossa Constituição. E ilustra isso que a gente falou para vocês. Olha lá, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, o artigo 5º, ele já vai apresentar os direitos fundamentais, que são os direitos básicos, não é? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Moradia. Isso. Nesse ponto aqui é interessante você mostrar para os alunos que não existe hierarquia entre os direitos. Todos são importantes. Não tem direito que é mais importante do que o outro. Nesse caso aqui não tem hierarquia, diferente da Das pirâmide leis. de Kelsen. Exatamente. E aí eles já sabem o que é hierarquia. Aí fala, todo direito é importante. Nós chamamos esses de direitos fundamentais, porque são os direitos básicos. A partir daqui, outros direitos vão surgir, não é? Porque um dos princípios fundamentais da Constituição é a proteção da dignidade da pessoa humana, valorizar a dignidade da pessoa humana, até porque o direito é uma ciência humana, é um direito, ele está voltado para o social, para a sociedade. O direito, ele é criado para nos servir. Exatamente. Então, mais do que nunca, nós precisamos conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, não é isso? Esse ponto é fundamental. Porque às vezes o adolescente, ele só quer saber dos direitos. E lembrar que toda pessoa que tem direito também tem dever. Professora, eu tenho direito a ir ao banheiro. Professora, eu tenho direito a beber água. Mas e o dever? Não é isso? E com a base na Constituição, nesses ensinamentos, ele vai se situar e ver o seu papel dentro da sociedade. O que ele também tem que fazer para ser respeitado, né? O que ele tem que fazer para estar dentro dos padrões da legislação, da norma, aonde ele estiver, ou na escola, ou nas relações interpessoais com seus amigos, sua família. Exatamente, isso aí. E, continuando o artigo 5º, a gente vai trabalhar o inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Aqui temos aí o princípio da igualdade. Nós podemos até criar uma hashtag, somos todos iguais, hashtag princípio da igualdade, não é? Porque isso tem que ficar bem claro para o aluno. Então, no trabalho, se o homem ocupa a mesma função da mulher, faz a mesma coisa ela também, ele não pode ganhar mais simplesmente pelo fato dele ser homem. Porque esse tipo de atitude, ele viola a nossa Constituição Federal, esse princípio. Da igualdade. É discriminatório, é um ato discriminatório. Então, não há diferença entre homens e mulheres. Somos todos iguais. Todos iguais. Esse é o princípio da igualdade. Pode passar, por favor. E é bom vocês também explorarem a parte visual do nosso material, a apostila. Os alunos são alguns, né, são muito visuais, então é sempre bom, tá ótimo aí, explorar bastante a parte visual da apostila, a ilustração, falando também que as ilustrações foram feitas por uma outra amiga, a professora Érica Duran. Já agradecemos também a participação dela. E como o artigo 5º é enorme, ele também fala sobre a liberdade de expressão. E a gente pode falar, graças a Deus. Podemos expressar os nossos sentimentos, as nossas opiniões, mas sempre com responsabilidade.
Eu posso falar o que eu quero, mas eu tenho que saber falar. Sempre com respeito, assumindo quem está falando, porque o anonimato não pode. Tá lá, é livre, é artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vocês também podem e devem trabalhar o significado das palavras, porque na Constituição nós usamos uma linguagem mais formal. Será que o aluno da 7ª série sabe o que é anonimato? Então é sempre bom fazer um correlacione, trabalhar os sinônimos ou até a definição do dicionário, a definição que está no dicionário, para que o aluno realmente entenda o que é isso. E também é assegurado o direito de resposta. Então, se eu falar sobre alguém, eu tenho também que dar o direito para outra pessoa se defender, a versão dela, não é, doutora Márcia? Sim. E nesse ponto já começa a trabalhar a visão de cidadania, a visão da responsabilidade dele como indivíduo dentro de uma sociedade. Ele começa a se ver de com outro foco, com outro olhar, com uma outra experiência de vida, né? A responsabilidade já começa a ser demonstrada para ele que ele precisa ter responsabilidade pelos seus atos. Ou ele pode responder e até mesmo às vezes o adolescente não, os pais. Os pais, né, representantes, né, os responsáveis, eles vão responder por determinados atos praticados por seus filhos, pelos seus netos. Às vezes precisa indenizar a outra parte, pode também responder criminalmente, dependendo do fato, do ato praticado. Então, tudo isso vai trazer uma melhor forma desse aluno, desse adolescente, se posicionar, eu volto a dizer, dentro da sociedade, como cidadão. E isso transforma, porque o direito é transformar. Com certeza. O direito, ele traz uma transformação. O direito, ele traz o quê? Uma paz, ele traz justiça, né? Ele traz equilíbrio. Ele é fundamental para uma sociedade democrática. E para isso temos que ter indivíduos conhecedores do saber, do direito, do conhecimento, da ciência, do direito como uma ciência social e humana, importando com os relacionamentos, com o comportamento, porque o direito ele reflete no dia a dia das pessoas. Então não tem como separar o direito e a escola, que é a formação educacional daquele aluno, daquele jovem, daquele adolescente. Então, a importância de nós trazermos essa finalidade, né, exatamente. Carolina? Pode passar, por favor, porque o artigo 5º também fala de outra liberdade, que é a liberdade de crença religiosa. E aí, explorar novamente a parte visual, temos aí os representantes de diversas religiões. Incentivar a participação do aluno. Então, esse aqui representa qual religião? O Estado. Importantíssimo lembrar que o Estado é laico. O que é um Estado laico? É um Estado que ele não tem uma religião oficial. Melhor, ele às vezes nem tem religião, mas ele defende a nossa Constituição, defende a liberdade religiosa. Então você pode ser evangélico, católico, e todas as religiões devem conviver em harmonia. Não é mesmo? Então, e essa parte da liberdade de crença religiosa está no artigo 5º também. No inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É bom também o professor trazer alguma novidade para a sala de aula. Lá, entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, STF. Essa corte, né? Isso.
No tribunal pode ter o crucifixo, a imagem de Jesus Cristo no crucifixo, que isso não fere a laicidade do Estado. Recentemente, fim do ano passado, chegou o Machado de Xangô, e isso também não fere a laicidade do Estado. Eles acreditam que é uma manifestação cultural. Mas tem um detalhe importante que a escola tem que saber sobre livros. É inconstitucional a norma que obrigue a manutenção de exemplo de determinado livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais. Então, a Bíblia, ela não está lá na biblioteca da escola. Esse ponto da liberdade de crença religiosa também está na aula 1 e faz parte do artigo 5º, que é enorme. E é um tema muito sensível, né, Muito professora Carolina? delicado. Muito delicado, que o professor ele tem que também saber manejar com muito cuidado junto com os seus alunos, trazendo a sua criatividade para fazer com que o aluno compreenda o que seria esse respeito, né, das religiões como um todo, dentro do contexto das normas. E falar também que todas as religiões merecem respeito. O respeito, então, né, a dignidade da pessoa, isso aí, respeitar a escolha do seu coleguinha, respeitar, assim como dizem que brincam, né, cor, time de futebol, religião, não se discute, é uma máxima, né? E que isso tem que ser colocado para os alunos de uma forma muito tranquila, muito leve, né? Exatamente. Para não ferir, né, a suscetibilidade, porque... Falar de religião é sempre um tema delicado. Mas a gente precisa levar esse tema para a sala de aula e saber falar com o intuito de promover o respeito. O conhecimento, porque só vou poder respeitar alguém se eu tiver conhecimento daquela situação, daquele tema, como é o contexto que envolve aquele assunto, né? Exatamente. E para finalizar, a gente deixa aí uma atividade para o aluno usar a rede social. Então, a gente sempre pede para marcar o nosso Instagram, lembrando que é o @direitoescola. A gente já sabe que tem a lei novinha, que é 15.100, de 25, que restringe o uso do celular na sala de aula, mas você pode usar monitorando o seu aluno. Essa decisão é do professor. Ou então deixar como um para casa. A aula 1 termina aqui e vamos rapidamente passar a aula 2, que é bem rapidinha, né, Márcia? Sim, a aula 2... Pode passar, por favor. A aula 2, no manual do professor, nós temos aqui a aula 1, nós temos aqui a aula 2, que também está dentro do direitos e garantias e deveres. Porque a aula 2, ela trata dos direitos e deveres individuais e coletivos e traz também a questão dos povos indígenas. Os povos indígenas que nós trazemos aqui para serem lembrados, porque é de suma importância para o conhecimento, né? Porque não podemos esquecê-los, né? De forma alguma. De forma alguma. Então, essa aula 2, ela vem trazendo a música do Legião Urbana, do grupo, né? Legião Urbana, da banda. Que país é esse? É bom tocar música, porque suma importância. Os pais provavelmente conhecem, mas os alunos... Pode não conhecer. E aí o professor ele já traz é uma forma de animar a aula, né? De trazer o envolvimento deles em aula. E ali a dica nossa aqui, né? É tocar essa aula junto com os alunos, entregar uma cópia da letra para que eles possam acompanhar. Tudo uma sugestão, viu, professor? E ali explicar para os seus alunos a interpretação, cada um vai interpretar. O que você entendeu dessa estrofe? O que você entendeu dessa parte? Né? O que você compreendeu? O que a Legião Urbana teve a intenção de criar, de trazer essa música,
né? É uma música mais conhecida. antiga, mas será que ela ainda é atual? Será que É ela um está bom, dentro desse contexto da atualidade, é um né? bom questionamento. Exatamente. Sempre propor uma reflexão. E trazer exercícios para interpretar justamente os versos da música, da Legião Urbana, perguntas e respostas, né, professora Carolina? E aí, dentro da Constituição, professora, por favor, por gentileza, nós vamos achar aqui que esse tema da aula está no artigo 31. 231. 231. O artigo 231 da Constituição, eu vou lê-lo rapidamente para que o professor possa fazer essa sugestão de acompanhar com os alunos, e ele vai dizer, artigo 231, caput, porque é o início, né, do tema aqui do capítulo, dos índios. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Uhum. E é muito discutido sobre a questão das terras indígenas, a demarcação de território, né? E a nossa Constituição, ela é de 1988, mas hoje em dia a gente fala povo indígena, não fala mais índio. Não fala. Indígena. E também aqui traz nesse artigo, no caput 231, competindo a União, cabe a quem demarcar se aquela terra, se aquele território são dos povos indígenas ou não. Cabe à União. Então, tanta coisa aqui, tanto assunto aqui nesse artigo, que o professor vai explorar, que é um assunto que está na mídia, que está na televisão, nos jornais, e que vai valorizar muito o conteúdo da aula. Exatamente. E temos também, né, um exercício que eu sugiro que você marque o tempo. Sempre ter um controle do tempo. Ou pode pedir também para trabalhar em dupla, em trio, em pequenos grupos. Marque o tempo para depois corrigir com seus alunos. Lembrando que no manual do professor tem o seu gabarito. E na apostila adaptada, você encontra também os exercícios adaptados para ajudar os alunos com deficiência. A aula 2 é basicamente isso, tem um mão na massa, que já é uma atividade que está lá no manual do professor. Então, existem algumas diferenças comparando o material do aluno e do professor, até mesmo para causar alguma surpresa. Então, a gente coloca sempre algo a mais no manual do professor, que o aluno não tem, que vai ser aquele elemento surpresa, trazendo algo especial para a sala. Vai ilustrar a aula, né? Vai trazer mais ilustrações para a aula. Sim, e tentar juntar o direito com as outras disciplinas, com a arte, com a história, com a geografia. Filosofia. Porque sempre. O direito, ele está sempre ali como onipresente em todos os conhecimentos, em regra. Né? O direito ele está sempre como um arcabouço do conhecimento, Isso. envolvendo todos os... Não existe muro para o conhecimento é amplo. Bem amplo, cada vez mais amplo. Então, esse mão na massa é a produção de um cartaz. Então, eles podem fazer na sala de aula, ou acho até melhor na sala de aula do que fazer em casa, porque pode ser um trabalho em grupo, um momento relaxante, mais relaxante. É bom trazer sempre a parte lúdica, porque o direito trata de assuntos sérios. E nós estamos lidando com adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, né? Então, sempre pensar nisso. Agora vai ter um momento mais, uma brincadeira, um momento mais relaxante, mais lúdico para os alunos. E essa produção, ela pode e deve ser postada nos stories do aluno, ou da escola, ou do professor. E sempre lembre de marcar o nosso Instagram, @direitoescola. Hoje, nós vamos parar por aqui, né, Márcia? Aula 3... Logo, logo você vai ficar sabendo. Nós vamos disponibilizar algumas aulas gratuitas para você conhecer o nosso material. Exatamente. Essa aula 1 e a aula 2,
Elas serão disponibilizadas de forma gratuita para que você, professor, como bem colocou aqui a nossa professora Carolina, tenha esse conhecimento, veja o que você entendeu, se você gostou, qual o seu entendimento, se você quer nos mandar alguma Isso mensagem, aí. né? Olha, eu gostaria de tratar desse assunto. Se você quiser tirar dúvidas, nós estamos aqui para trazer todo esse aparato para Apoio. ajudar, apoio, auxiliá-lo no desenvolvimento do material. E a aula 3, como eu bem disse, traz o princípio da igualdade, Que somos vai todos ficar para um iguais. outro Vai dia. ficar num outro momento que nós vamos ofertar a vocês. Vamos disponibilizar esses vídeos com a aula 1, com a aula 2 e mais para frente até a 3. Aproveitem. E também vamos colocar no YouTube. Vocês podem seguir o meu canal, que é o... Esqueci o nome agora, mas tá lá o link no meu Instagram. O meu Instagram é @advcarolina_ramos. Lá tem o link pro canal do YouTube. Ah, o Chama Mais Jurídico. O Chega Mais, né? Chama Mais. Mas eu já tô chamando, é o Chega Mais Jurídico para as Mulheres. Vou fazer... Você vai encontrar a nossa conversa de hoje lá. Vamos divulgar também no nosso próprio Instagram. O Já próprio anotaram Direito aí? Escola, Cidadania e Inclusão. @Direito Escola. Estamos muito felizes de contribuir para a cidadania, para a formação dos nossos alunos do ensino fundamental, ensino médio do Brasil. Precisamos levar o direito para as escolas. E eu vou aproveitar, vou deixar também aqui o endereço das minhas redes sociais, é Instagram, é @prof.marcianunes. Tem um outro, @doutora_DRA.marciapimentel. YouTube, @marciapimentelnunes 8614. Nós estaremos à disposição de vocês, professores, e vamos aguardar com muita ansiedade que vocês entrem em contato. Venha conhecer o material, venha participar conosco desse projeto maravilhoso que é levar o direito à escola e termos direito e escola, cidadania e inclusão presente, contribuindo para a cidadania, a transformação da sociedade por meio do direito e da instituição escolar. Nós agradecemos a oportunidade e até a próxima. Direito Escola. Cidadania e inclusão.